Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Perry na voz chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro é pra entrar. Boa noite! Como você está aqui agora? Você já pegou o papel para anotar? Porque hoje vai ser incrível. Estamos com uma convidada fabulosa que vai trazer muita coisa especial para nós. E a gente já começa de cara falando e perguntando. Anota aí. Você já trabalhou com um líder que te desanimava, que fazia você ficar para trás? E o outro lado, você trabalhou com um líder que fazia você fazer cada vez mais, e você achava que estava pouco ainda, queria fazer mais ainda? São esses líderes que a gente precisa trabalhar. E como a gente faz isso dentro das nossas organizações? Se a gente trabalhou com um líder assim, eu sou esse tipo de líder hoje? Você já pensou nisso? Nós vamos trabalhar isso hoje. Mas vamos trabalhar juntos, vocês, eu e a nossa convidada maravilhosa, Ana Rita. Conta um pouquinho mais, além de mentora, o que você faz, o que você é. Conta pra gente. Boa noite, Ferri. Boa noite, querido ouvinte da Estação 4. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E além de mentora de comunicação, sou mãe, sou filha, sou amiga, sou parceira, sou aquela mulher que gosta de jogar futebol, gosto das minhas caixinhas do nada, de assistir filme, amo estudar, amo ler, amo a vida, sou apaixonada pela vida. E é modesta, além de tudo. Mas, brincadeiras à parte, realmente uma profissional fabulosa. E ela não colocou um detalhe, líder. Ela lidera muito pelo exemplo. É preciso pegar um pouquinho mais. Vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa líder maravilhosa, mentora de líderes também. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais, mas agora são 6h02, Ricardo. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Perry. Voltando. Bom, quero a sua participação, hein? Mande suas perguntas, mas não só perguntas. Mande o que você acha sobre o que nós estamos conversando. Nosso tema é liderança. Quais os segredos para a gente fazer um líder ser realmente líder e não só aquele chefe de antigamente? Você já fez essa diferenciação dentro da sua empresa? Você fez essa diferenciação? Como você lida com isso daí? Como você lida com você mesmo sendo líder? É líder ou é chefe na hora de ser patrão? Pense nisso. Bom, Ana, conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória até chegar nesse ponto de mentora. Eu adoro ouvir essa história. Conto sim, então vamos lá. Tudo começou com o meu próprio processo de desenvolvimento pessoal. Eu acho que, conversando com muitas pessoas, já vi que várias pessoas se identificaram com essa situação. Eu estava fazendo 30 anos e, ao fazer 30 anos, começou a despertar em mim aquelas perguntas existenciais. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Descobri que você é mentirosa agora, né? 30 anos. Então, eu estava quase para fazer 30 anos e me vieram essas perguntas existenciais. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? Eu acho que em algum momento todo mundo vai se fazer essa pergunta e comigo aconteceu exatamente nos 30 anos. E foi buscando o meu próprio desenvolvimento, foi buscando responder essas perguntas que eu obtive finalmente, com muito sucesso, as respostas de qual é a minha verdadeira identidade, quem é a Ana, qual que é a minha participação aqui nesse mundo, nessa minha breve existência e como eu posso contribuir com as pessoas através do meu propósito. Claro que até chegar nessa Ana que eu sou hoje, precisei enfrentar muitos gigantes, coisas internas, situações não resolvidas do meu passado, da minha história,
para tirar várias camadas, vários excessos que não deveriam me acompanhar para o futuro, para que entendendo isso, quanto que uma pessoa que ainda não é resolvida impacta nos seus resultados, agora sim eu pudesse me levantar como uma mentora que ajuda outras pessoas a também estarem na sua melhor versão e a exercerem muito bem o seu papel, seja na liderança, seja no empreendedorismo, seja como um pai de família, uma mãe de família, mas focando bastante também na liderança, porque é um processo que ele depende do seu próprio desenvolvimento para você desenvolver outras pessoas. Ele é bem mais profundo. Eu sou apaixonada por isso, mas tudo começou com a minha própria história, com eu mesma querendo descobrir quem eu era e qual era o meu propósito. Então, a partir da sua história, você foi construindo a sua própria metodologia do ser autêntico. Adoro isso. Exatamente. Quando eu fui olhar para a minha história, eu tinha muitas questões de rejeição, muito medo de rejeição. E existiu uma situação muito importante na minha vida, que foi um dia onde eu saí com pessoas que eu não conhecia. Eu vou resumir a história, ela é bonita, mas vou tentar resumir ela aqui. Um dia eu saí com pessoas que eu não conhecia e depois desse evento, uma dessas pessoas deixou para mim um comentário no Facebook que ela tinha amado me conhecer. E eu achei aquilo estranho, eu falei assim, amado me conhecer? Como assim? É possível alguém amar me conhecer? E eu nem tinha feito tanto esforço assim para ela me amar, para ela ter amado me conhecer. Quando eu olhei em retrospecto esse dia, eu pensei, gente, naquele dia eu só fui Ana. Eu fui a Ana mais autêntica, mais natural possível, eu não fiz esforço. Eu vinha de um histórico de medo de rejeição, mas naquele dia eu só fui Ana. E eu falei, dá certo ser Ana? Não preciso de usar as máscaras que eu usava? Não preciso usar aquelas armaduras todas pesadas que por anos eu carreguei? Dá para ser autêntica e ser amada por ser quem eu sou? Que incrível isso! Comecei a fazer mais testes, comecei a me envolver com mais pessoas. Esse feedback continuou se repetindo e eu falei, é isso. Existe uma forma que a gente é possível sim ser amado, sendo autêntico. E eu descobri isso, transformei realmente, como você disse, numa metodologia para incentivar as pessoas. Olha, queira sim ser amado, queira sim ser querido, ser amado, fazer parte, pertencer, é uma necessidade do ser humano. Mas que não seja a qualquer custo, que seja simplesmente por ser quem você é, exalando a sua autenticidade. Eu gosto de dizer que a gente tem que trabalhar na nossa essência. Né? Você usa a nomenclatura de autêntico, né? Eu acho que a gente está dizendo a mesma língua, né? A mesma coisa em línguas um pouquinho diferentes, né? Mas o que eu acho interessantíssimo é que você trabalha a liderança das pessoas com a autenticidade dela. Como eu acredito que tem que ser. O líder tem que ser quem ele é de verdade para poder trazer o liderado para dentro dele. É mais ou menos assim? É totalmente assim. Um dos princípios de uma liderança autêntica é ele ser uma pessoa extremamente coerente. Eu amo essa palavra, coerência, congruência. Uma pessoa, para ela ser seguida, para ela inspirar pessoas, ela precisa ser essa pessoa coerente. E o que é ser coerente? É você falar uma coisa, e fazer aquilo que você disse que ia fazer. Ou se você disse que você não ia fazer, que esse tipo de comportamento não combina com você, não faz parte do seu caráter, então você não tem que ter esse tipo de atitude. Então a coerência, a congruência é a palavra-chave de um líder autêntico. Ele precisa ser de verdade, ele precisa ser impecável na sua palavra, impecável na sua postura, para que ele possa inspirar outras pessoas. Porque ninguém quer seguir pessoas que não tem uma agenda dupla, fala uma coisa, mas faz outra, não é confiável. Falsa, né? Exatamente. E a autenticidade é exatamente o oposto da falsidade, porque a autenticidade é ser verdadeiro, ser confiável, ser honesto, exatamente isso. Um dos princípios é essa autocredibilidade, a coerência. E quanto à autoridade, como é que você acha que fica a autoridade? Sendo autêntico, sendo líder, tem autoridade mesmo? Com certeza. Até porque, quando a gente fala de liderança, quando a gente vai estudar a liderança, por exemplo, livros como O Monge e o Executivo, todo mundo ama. A pessoa, quando ela começa na vida da liderança, o primeiro livro que é recomendado é O Monge e o Executivo. E lá fala muito sobre essa questão da liderança, que ela é antes do crachá, que ela já nasce antes de você receber esse cargo de líder. Você já era líder porque você já exercia uma influência através da sua autoridade, através de quem você era, através dos princípios, dos valores que você defende. Então, através da sua própria postura, mesmo sem o cargo, você já inspirava, já exercia
uma certa autoridade que ela não era nominal, mas ela era inspiracional. Então, se esse líder que já inspirava pelo exemplo chega a ter o crachá, a empresa ganha muito com isso. Qualquer ambiente, empresas, o próprio empreendedor, quando ele tem esse testemunho, ele também consegue ganhar mais clientes por conta disso. Qualquer pessoa em qualquer esfera, se ela tem essa liderança pelo exemplo, antes de chegar lá e ter um cargo nominal, ela já sai muito na frente do que outros líderes. Concordo totalmente. Eu até faço uma brincadeira, né, que um líder chega ao cargo de liderança, mas o cargo não traz o líder. Falou tudo. Eu gosto de fazer essa brincadeirinha. Ricardo, conta pra gente qual é o nosso telefone para o pessoal participar. Vindo a gente agora? Então corre lá nas redes sociais, segue a Rádio Estação 4 e manda sua mensagem. Nós estamos aqui. Instagram.com/Rádio Estação 4. Facebook, facebook.com/Rádio Estação 4. YouTube, @Rádio Estação 4. Nosso WhatsApp, 16 99770 5143. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. E já começamos as participações. Olha o nosso amigo Manuel. Estamos ligados na Estação 4 com nossos amigos Marcos Ferri e Ana. Obrigado, Manuel. Grande Manuel. Participativo sempre. Muito, muito bom. Ana, conta pra gente um pouquinho dos segredos agora. Agora vamos entrar fundo. Como que um líder pode se tornar líder? Qual um dos segredos que você gostaria de abrir da sua metodologia para todo mundo? Primeiro que eu entendo é que esse líder, ele precisa entender que liderar pessoas antes de qualquer coisa é um grande privilégio. Ajustar a mentalidade para entender que ter essa missão, que já é uma missão, é um grande privilégio. Os líderes, falando já um contraponto de um erro que eles cometem, é visar apenas o resultado. Então, eu sou líder, alguém vai me cobrar, porque tem pessoas que estão acima de mim, alguém virá me cobrar, eu preciso demonstrar resultado, e com isso eles esquecem que esse resultado virá através de pessoas, e que as pessoas nem sempre elas estarão prontas. Então, antes de chegar no resultado, ele vai precisar desenvolver essas pessoas, entender a fundo quais são as aspirações, os sonhos, os valores, as habilidades, onde alocar cada pessoa para ela exercer aquele papel dela com fluidez, com potência, na potência máxima que ela pode entregar. Então, se ele enxerga as pessoas como esses diamantes um pouco brutos, mas que se lapidados entregarão resultados maravilhosos, e ele veste a camisa e topa ser essa pessoa que vai desenvolver outras pessoas, ele já sai na frente. Então, para mim, em primeiro lugar, o líder ele precisa sim lembrar que ele tem resultado para entregar, mas que ele vai fazer isso através de pessoas e ele precisa abraçar, vestir essa causa de desenvolver pessoas. Por isso que o exemplo, ser um líder pelo exemplo, vai fazer uma grande diferença. Eu aprendi que o exemplo é o que ensina, não só o que a gente fala. É verdade. Então, concordo totalmente com o que você falou. Aquela frase dos nossos pais, faz o que eu faço, falo, mas não faz o que eu faço. Na liderança, esquece. Não funciona mesmo. Bom, tem um aspecto que eu acho interessante, que os líderes costumam falar menos do que os chefes, né? Chefe é cheio de mandar, faz isso, faz aquilo, não sei o que mais. Os líderes não, eles falam menos, eles perguntam mais, eles ouvem mais os liderados, né? Para exercer a liderança de forma adequada. O que você acha disso? Posso falar realmente o que eu acho? Eu vou entrar nessa pauta, então, com muita honestidade. Eu aplico um treinamento que é de comunicação voltado para a liderança. E nesse treinamento eu falo sobre gestor, chefe e líder. Porque a pessoa que está na posição de liderança, ela em algum momento vai precisar vestir cada um desses bonezinhos. Uma hora gestor. Concordo. O que é o gestor? É o cara estratégico, é o cara que vai olhar para os números, que vai organizar, que vai planejar, que vai colocar cada pessoa no lugar. E o líder? O líder é esse que inspira, que ouve, que acolhe, que engaja, que motiva, que inspira, que está atento às demandas, às necessidades. E o chefe? O chefe, na minha visão, de muito tempo que eu já venho estudando sobre isso,
a gente tem costume de demonizar muito a figura do chefe. Só que tem momentos que ele precisa aparecer, porque ele é aquela pessoa decisiva, definitiva, com uma comunicação mais ajustada para, vamos fazer? Vou dar até um exemplo. Posso dar um exemplo? Claro, faz. Não tô imaginando... Quanto mais exemplo, melhor. Boa. Não estou imaginando uma situação assim, eu até levo essa situação nas dinâmicas. Imagina que nós precisamos comunicar para a equipe que vai ter uma mudança. A empresa vai mudar, vai contratar um novo sistema, ou vai sair um colaborador, ou entrar colaboradores novos. Então, alguma mudança vai acontecer na rotina daquela equipe. O que o líder vai fazer? O que eu sugiro? Eu sugiro que a gente comece a comunicação com o bonezinho do líder. Pessoal, vocês sabem que a empresa está sempre antenada com as novidades do mercado e nós queremos sempre ser pioneiros e levar as melhores soluções para os nossos clientes. E nós temos um time muito preparado para isso. Então, aqui eu estou vestindo o chapeuzinho do líder, o bonezinho do líder, para fazer essa comunicação com a equipe. Daqui a pouco, agora eu migro, troco de chapeuzinho para o gestor. E para nos adequar a essas mudanças do mercado, o que nós vamos fazer? Eu entro com a parte do planejamento, da estratégia. Então fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, nós vamos implementar uma nova planilha, um novo controle. Montar todo o plano de ação. Exatamente, o plano de ação, a partir de agora, cada um vai fazer isso. E aí daqui a pouco eu entro com o bonezinho do chefe, só para falar assim, e a gente começa isso agora, daqui uma semana a gente já começa a medir os resultados e nós vamos avaliar como foi essa primeira semana de mudanças que nós implementamos. Então, eu passei pelos 3 bonezinhos. O líder que veio, inspirou, engajou, explicou por que eu vou fazer aquela mudança. O gestor que organizou, planejou, montou o plano de ação. E o chefe que ele vem para falar assim, e tem que entregar, tá? Tem que entregar. Vamos cobrar resultado, sim. Eu não demonizo a figura do chefe. Eu acho que ele não precisa ser extinto. Ele só precisa aparecer nos momentos certos. Porque a maioria dos problemas, ela está no excesso. Até um líder que ele é engajador, inspiração, toda a inspiração, tudo dele é com carinho, com amor, e não chega naquela hora do chegar junto, ele também pode errar com a equipe. Então, o excesso é que atrapalha. Uma palavra-chave que eu sempre uso é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, tem que equilibrar tudo para funcionar bem. Exato. Né? É como se estivesse na corda bamba, né? Equilibrando, você se mantém em cima. Se não equilibrar, cai. Exatamente. Eu acredito muito nisso. E até tem uma frase do Daniel Goleman, que a gente conhece como pai da inteligência emocional, que ele fala: um líder completo é aquele que alterna bem entre esses 3 papéis. Fazer esse equilíbrio, saber a hora de usar um bonezinho, usar o outro, é o que faz a diferença. Inclusive, ele tem esses termos. Um líder completo é o que faz bem esse equilíbrio, e o outro é um líder incompleto, que não consegue fazer, não consegue alternar. Ele está sempre nos extremos e não consegue trazer esse equilíbrio para o time. Então, o que você mudou foi aquela figura antiga do chefe para o novo chefe, aquele chefe que é líder também e gestor. Exato. Em cada momento, equilibradamente, ele vai trabalhando. Exatamente. Eu não concordo com ele ser só chefe, porque o só chefe é o ruim. É ruim. As pessoas interpretaram dessa forma. Então, olha, eu tenho só um chefe, ele nunca me ouve, ele nunca me escuta, ele não sabe organizar, Agora, se ele sabe, na hora que tem que cobrar, ele tem que cobrar. Na hora que tem que inspirar, ele tem que inspirar. Na hora de planejar, ele sabe planejar. Perfeito, que é isso que falta. Encaixou todas as figuras numa pessoa só. Exatamente. Aí você se torna um líder completo. E essa é uma das coisas que você leva na sua metodologia. Eu levo exatamente isso. Ótimo. E a hora que eu falo, você não tem noção quanto faz sentido para as pessoas, porque eles não sabem como sair do chefe. Então, tem muitas empresas que têm aquela figura daquele chefe, e as pessoas não sabem como sair do chefe sem ir pro cara bonzinho. O medo deles é esse. A hora Sai que eu do 8 pro 80. a hora que eu sair desse aqui, eu só sei ser assim. E o que eu vejo por aí é que se não for assim, as pessoas vão montar em você. Então, a hora que eu levo essa proposta, não, você pode. Só que no momento certo, nossa, traz uma paz, aí entra o equilíbrio. Ótimo, excelente. E sobre aqueles que falam assim, o líder é mais aquele que celebra o progresso, não só o resultado final. O que você acha disso? Polêmica. A gente está aqui para discutir. Eu penso o seguinte, vou falar até Ana Rita Pessoa mesmo, independente de um cargo, já chego lá no cargo. Eu penso que o resultado, mediante a nossa sociedade hoje, o resultado ele conta muito. As pessoas elas nos validam muitas vezes para algumas parcerias, para alguns projetos, elas vão olhar
os nossos resultados, elas vão olhar o nosso histórico. Não tem como muito fugir de você ser uma pessoa que tenha resultado. Nem todo mundo valida o esforço. Tem gente que olha e fala, nossa, como ela é esforçada, mas esse esforçada não vai servir para ela me contratar. O meu resultado, nossa, olha quantas empresas ela já treinou, olha quantas pessoas ela já transformou, olha como ela fala bem. Resultado prático, fecha contrato. O esforço, nem sempre. Então, eu não posso ser hipócrita, não vou ser, de falar que, nossa, tem que validar, sim, o esforço. Tem que validar o esforço. Só que você também tem que ser capaz de extrair das pessoas a linha final, que é o resultado. Essa é a minha visão. Mais uma vez o equilíbrio. Mais uma vez o equilíbrio. Mais uma vez a coerência também. Olha, eu valido o seu esforço, só que nós estamos aqui para trazer algum resultado. Que outro segredinho que você quer trazer aí pra gente? Nesse ponto que você falou sobre ouvir mais, eu vejo também muitos líderes com muita deficiência na escuta, não, no hábito de escutar as pessoas, não querem ouvir, não estão dispostos, não credibilizam a opinião das pessoas, pensam que só a opinião deles tem que ser ouvida. Junto, coladinho com isso, um problema sério que eu vejo também nas empresas é que o líder, eu não posso dizer líder, ele está usando muito chapéuzinho de chefe nesse caso, essa figura de autoridade, ela quer ser obedecida. Isso é muito grave. Eles falam, mas a equipe não me obedece. Pera, calma, vamos organizar. Pai e mãe, nós vamos obedecer. Pai e mãe, nós vamos honrar. Um líder, mais importante é que a gente siga. Mais importante é que a gente respeite, é que ele nos inspire. Os líderes querem obediência, eles querem mandar nas pessoas, ao invés de organizar, ao invés de direcionar, ao invés de conduzir. Eu não tenho palavras muito mais adequadas do que mandar e obedecer. Eu posso conduzir e ver que aquelas pessoas seguiram aquela orientação, seguiram aquela direção que eu dei. É muito melhor. Então, muitos líderes, eles querem ser obedecidos. Então, um segredo é você saber conduzir bem pessoas. É você observar mais, ouvir mais e na hora de direcionar de forma correta, com que na linguagem de cada um, inclusive saber usar a linguagem que convence cada um já é um upgrade, já é um adendo e tanto. Quando a gente vai estudar sobre palestras e tudo mais, né, a gente põe muito esse aspecto, né? A linguagem que a gente vai usar tem que ser do nosso público. Exato. E o líder acaba sendo parecido com isso, né? Poxa, como é que eu vou lidar com aquele lá que, se a gente for falar de análise comportamental, né, é um pouco mais técnico, mas só para vocês entenderem que estão ouvindo a gente. Cada um tem um tipo de comportamento que se destaca. Se eu lidar com aquele que é mais técnico, mais perfeccionista e tudo mais, como eu lido com alguém que é mais influente, que gosta de conversar, não vai dar certo. E se eu lidar com esse influente do jeito que eu lido com aquele outro, também não vai dar certo. Agora, se eu pegar esse daqui, falar de mais detalhes e tudo mais, ouvir o que ele tem para dizer, ele vai se conectar comigo. No outro que é mais influente, a gente vai conversar mais, vai falar mais, vou deixar ele ter essa conexão pessoa a pessoa, isso faz a diferença. E aí eu consigo atrair para essa condução que você disse, né? Lógico, não é uma condução de maneira pejorativa, mas é para seguir o caminho que a empresa precisa, né? Como a gente está falando de liderança empresarial, né? Mas isso vale para qualquer tipo de liderança, tá? Para qualquer relacionamento, eu diria, até entre amigos, casais, saber se comunicar na linguagem do outro salva muitos relacionamentos. Nossa, saber ouvir, né? A gente até brinca, né? A escutativa, né? Exatamente. Faz a total diferença. Eu gosto muito de abordar esse tema, é uma onda que, assim como você também, eu surfo bem, porque é a essência, a gente precisa trabalhar sobre isso. Quando a gente vai falar da individualidade, da autenticidade, até mapear qual é o perfil dessa pessoa se faz necessário. Porque uma das máscaras que a gente usa é justamente para abafar quem de fato a gente é. Uma das armaduras que a gente usa é para abafar. Não, peraí, você não tem que abafar, vamos ver o que da sua essência, o que é inato, seu, para a gente explorar. Então, é onde a gente chega até a mapear o perfil para direcionar. Olha, você tem, pelo que eu vi aqui, você tem preferência por tal atitude, por tal comportamento, mas olha o que você tem feito na sua vida. Olha como você tem se comportado. Por isso que tá pesado, porque tá incoerente, você não tá sendo a pessoa que você
tem, por essência, a obrigação para o mundo de ser. Porque eu também acredito muito nisso. Nós só transformamos o ambiente, o contexto que a gente está, se nós estivermos vivendo a nossa essência, quem a gente nasceu para ser. Senão você não impacta. Não tem como transformar a pessoa usando máscaras. Quem de verdade a gente é, né? É, exatamente. É muito interessante porque, assim, né, quando a gente está usando essa máscara e tudo mais, vamos falar na prática, na empresa, a gente não tem a mesma performance. A gente diminui a nossa produtividade. É incrível isso daí, mas é nato, é fácil de ver, é só observar. A gente não consegue. Quando a gente traz essa essência, quando a gente traz essa autenticidade, já começa a mudar. Sim. Começa a fluir cada vez melhor. E aí entra um ponto importante para o líder, né? Olhar cada pessoa e colocar no lugar certo dela, conforme a característica dela. Não adianta eu pegar alguém que é mais voltado para relatórios e colocar como líder, como chefe, para poder... Ele vai agir de forma que não vai ser adequada. Não vai fluir, não vai conseguir. Exato. Tem pessoas, por exemplo, que se você der uma meta e um desafio, ela vai gostar. Para outro, vai espanar. Então tem que analisar. O líder ele precisa estar de olho nos perfis das pessoas, colocar cada pessoa no seu lugar e ser essa pessoa autêntica realmente. Porque além desse fardo da máscara de impactar nos resultados, eu vejo também que a saúde emocional dele fica muito afetada, porque ele é aquela pessoa que, por conta da máscara que ele usa, ele precisa ficar se vigiando o tempo todo, como se a qualquer momento ele fosse escorregar e as pessoas fossem ver quem ele é de verdade. Isso cansa, né? Nossa, cansa, traz uma pressão emocional muito grande, ao ponto dele realmente não conseguir sustentar, e por quanto mais tempo ele tentar sustentar, por dentro ele está definhando, por dentro ele vai estar sofrendo. Então, não recomendo. Recomendo a liderança autêntica para todos. Concordo totalmente contigo. Ricardo, são 18 horas e 27 minutos. Estação 4. Tradição que renova. Inovação que conecta. O clássico e o digital juntos com você, onde estiver. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. Ana, voltando aqui com os nossos ouvintes. Conta um caso aí pra gente que você viu um chefe daqueles antigos virar esse novo líder que faz tudo equilibradamente. Você acompanhou alguma mentoria sua, algum caso, uma empresa, algum caso assim? Vou falar sobre ela era uma analista, ela não estava num cargo de liderança, ela não tinha uma equipe para gerir, mas ela tinha líderes que estavam acima dela. E qual é a situação que ela relatava? Que a liderança não ouvia, que a liderança não credibilizava o que ela falava. Quando ela me procurou para fazer a mentoria, ela me procurou para saber como ela poderia ser ouvida por essa liderança. E no processo de mentoria dela, conhecendo por tabela, através dela, essa liderança, eu fui dando alguns direcionamentos que no final, devido ao posicionamento dela, devido a ela começar a ser ouvida não só por essa liderança direta que antes não ouvia, mas até por outros que estavam acima dessa, a empresa chegou ao ponto de ter que desligar essa liderança que estava acima dela, porque então percebeu que esse líder não era de fato um líder, ele não tinha esse perfil. Porque essa analista saiu desse lugar onde ela era totalmente abafada, onde ela não tinha voz, mas tinha muita competência, ela não conseguia nem desenvolver todas as atividades e entregar os resultados para a empresa, porque ela não estava sendo devidamente inspirada, motivada, encorajada e direcionada pela liderança do meio. Então chegou o ponto onde a liderança acima reconheceu através do posicionamento da minha aluna e chegou ao ponto de desligar essa nossa liderança antiga, colocou uma outra pessoa no lugar, e essa aqui, além de ter brilhado mais, ter conseguido mostrar o trabalho, conseguiu contribuir de fato para a empresa. Mas a história não acabou aí. Depois ela passou de fase, então ela falou, pronto, consegui o que eu queria aqui nessa empresa, passei de fase, percebi que o problema não era só meu, eu tinha sim uma deficiência no meu posicionamento, mas consegui me ajustar. Agora, vamos para desafios maiores.
Passado um tempo, ela entregou o currículo e hoje ela trabalha na empresa que ela sempre sonhou em trabalhar. Só que agora ela já chegou lá com uma outra posição, muito melhor, mais confiante de si e autêntica também. Então foi uma jornada muito bonita que eu passei. Agora, tem um case que não é tão legal, posso contar também? Claro, claro. Por exemplo, eu estava aplicando um treinamento e chegou a matéria de feedback. Então eu fui ensinar para a liderança como aplicar o feedback, com uma metodologia já validada, aprovada. Eu falei, agora chegamos no momento de aplicar o feedback. Falei, olha, a gente, no momento de aplicar um feedback, nós podemos nos deparar com vários tipos de colaboradores. Aquele que você vai aplicar o feedback e ele já vai entender, nossa, realmente eu vacilei, vou ajustar. Como você vai se deparar também com outros totalmente enrijecidos, que não aceitam, que vão te truncar e vão devolver e vão ficar discutindo. Eu falei, então, uma das coisas que a gente precisa analisar é com quem você está falando. Você já deu feedback, a pessoa compreendeu, ok. Você deu feedback, a pessoa não quis concordar, a gente vai para uma outra pauta, que era a sequência do treinamento, que era a gestão de conflitos, que agora de um feedback virou um conflito. Sim. Mas vamos falar do feedback. Eu fui fazer uma demonstração de como aplicar esse feedback e deixei claro que eu estava falando de um colaborador que no cenário que eu estava ensinando ali, ele compreendeu a falha dele, ele já estava aberto àquela conversa. E eu fiz a simulação, apliquei esse feedback. Foi quando essa líder, essa gestora, essa chefe chegou e falou assim para mim, não, mas se eu falar desse jeito aí que você falou, ele não vai me obedecer? Se eu falar desse jeito, não vai adiantar nada, ele vai, daqui a pouco vai mandar em mim. Ela não compreendeu que existe forma de se comunicar que não precisa ser aquilo que nós falamos anteriormente, que eu mando e você me obedece. Sim. Exercer a autoridade pelo crachá. Aquela versão antiga, né? A versão antiga do chefe que está com o chicote pronto para te punir. Então foi aquela questão dentro ali do treinamento, as outras pessoas ficaram apreensivas querendo saber o que eu tinha para falar. E aí eu, claro, orientei, expliquei, olha, estou fazendo esse cenário, a pessoa compreendeu. E outra, não precisamos de chegar no ponto de querer ser obedecidos. O líder é muito mais interessante que ele seja honrado, respeitado, seguido, do que ele querer ser a pessoa que é obedecida. Vem cá, vamos praticar. Que tem que ser prático. Então ela veio, praticou, compreendeu, tudo certo. Seguimos dali para frente. Tinha tudo, na verdade, para ser um case ruim, mas com muito diálogo e comunicação deu tudo certo. Que bom, porque é o tipo de pessoa que se não consegue se ajustar, voltar para o equilíbrio, né, ter aquelas 3 figuras ao mesmo tempo bem equilibradas, não cabe dentro da empresa, né? Não cabe. A gente percebe isso claramente, porque a gente precisa de uma equipe que esteja coesa, todo mundo junto, trabalhando como equipe, né? Não é um amontoado de pessoas, é uma equipe. Então, cada um tem o seu papel, mas todo mundo trabalhando junto para o resultado. É a questão do time, é um time. Não adianta você ter um jogador talentoso, ele não vai ganhar o campeonato inteiro. É a frase do Michael Jordan. Cada um tem o seu papel. E todos fazendo o seu papel muito bem, o time ganha. Exatamente. Porque trabalhou como equipe. E o líder é esse, ó. Esse aqui tem que ser o ataque, esse aqui tem que ser a zaga, esse aqui é lateral, esse aqui é meia. O líder é essa pessoa, ataca que ele mais organiza. Agora, ataca menos agora. Exatamente, ele organiza o time para todo mundo chegar no resultado em comum, esperado e desejado por todos. Isso aí. E aí, temos mais recadinhos. Olha só esse aqui, que legal. Estamos ligados na Estação 4 com nossos amigos Marcos Ferri e Ana. Esse é o do Manuel que eu já tinha lido, né? Concordando com o que o programa diz, cito Mário Sérgio Cortella, que diz que a um chefe você obedece, a um líder você segue e admira. Na liderança empresarial atual, o que separa de fato quem só tem autoridade formal de quem conquista autoridade moral e inspira alta performance sem precisar gritar ordens? Parabéns pela edição. Bom, deixa eu fazer a pergunta direito, né? Eu li de qualquer jeito, né? Na liderança empresarial atual, o que separa de fato quem só tem autoridade formal de quem conquista autoridade moral e inspira alta performance sem precisar gritar ordens? Eu acho que são essas duas pessoas que a gente estava falando, né? Parabéns pela edição de hoje, sensacional. Ricardo Sedassari, grande abraço, Ricardo. O que você acha dessa colocação dele? Eu concordo com ele. Perfeito. A base da autoridade faz uma diferença enorme. Então, a pessoa que chegou lá pelo crachá,
porque alguém a colocou naquele lugar, ela vai ter um nível de relacionamento com a equipe. Mas existem outras formas de chegar lá. Vamos falar de uma forma que nem é ainda da inspiração, já vou chegar nela, que é aquela pessoa que ela era muito boa tecnicamente. Então tem alguém, tem um tipo de líder que ele ocupou a cadeira da liderança, ele chegou na posição de liderança, porque a empresa pegou o currículo, viu no mercado e colocou. Então ninguém conhecia, ele chegou lá. É a autoridade do crachá, ele é aqui que alguém me colocou. Tem outro líder que ele galgou isso através de se tornar uma pessoa especialista tecnicamente. Ele era tão bom que era impossível de ser ignorado. E por ele conhecer tantos processos, por ele conhecer tanto a empresa, não teve outra alternativa, a empresa o colocou lá. Então a base da autoridade dele está no quanto ele é bom tecnicamente. E tem o terceiro, que chegou naquele cargo, porque a base da autoridade dele vinha do quanto ele já inspirava as pessoas, dos valores que ele defendia, dos princípios que ele tem, da coerência de postura e fala que ele tinha. Então, essa é a grande diferença. A forma como você chegou lá porque você tinha um QI? Alguém te indicou? Quem indica? Então, a empresa te pegou no mercado, te colocou lá, você vai ter, você vai ter uma autoridade que é baseada nisso e você vai ter que conquistar o apreço das pessoas. Você chegou lá porque você é muito bom tecnicamente, o seu time vai poder ter segurança em tudo que você falar e direcionar, porque você é bom, afinal de contas, naquilo que você faz? Ótimo, tá bom, já chegou na frente também. Agora, você chegou lá porque você tem bons valores, bons princípios, já inspirava as pessoas, eles já desejavam ser direcionados por alguém como você, sua autoridade é outra. Então, a base de como você chegou lá diz muito sobre como vai ser a sua condução e o olhar do time para você. Eu concordo totalmente com isso daí. E usando bem essa frase do Cortella, como é que é? A questão do obedecer e do admirar, né? Esse último que você trouxe é quem a gente admira. Então, esse daí, com certeza, ele vai trazer muito, mas muito mais a equipe. Vai puxar a equipe. Eu não tenho dúvida disso. Os outros dois vão ter que conquistar isso. Então, se ele for só técnico, pode ser que ele não consiga puxar a equipe. Porque o pessoal, de repente, o cara é bom, né? Mas tá lá. E é o que acontece, exatamente. É bom tecnicamente, mas ele também tem que ser bom com pessoas. Exato. Equilibrar mais uma vez, né? Mais uma vez. Posso falar um pouquinho sobre essa questão do líder que inspirou e chegou lá? Eu acho essa é uma trajetória linda, que tem que ser validada, é maravilhosa. Mas, puxando um pouquinho a sardinha, falando da autenticidade, que eu estava dizendo no início, sim, muitos desses líderes, quando eles chegam lá, para eles se torna muito pesado a responsabilidade, porque antes era leve porque eu estava sendo eu. Eu não estava lá no cargo de liderança, eu não tinha responsabilidade por desenvolver outras pessoas. Se sendo eu, autêntico, respeitando meus princípios, meus valores, eu já era feliz e as pessoas me viram numa posição digna de ser líder, que bom, mas na hora que chega lá, ele tem que manter tudo isso e ainda arrastar outras pessoas e ainda continuar agora desenvolvendo outras pessoas, e as pessoas ainda têm os seus medos, as suas dificuldades. E o que acontece às vezes com esse líder, quando ele não mantém um desenvolvimento contínuo, quando ele de repente não busca uma ajuda, uma mentoria para exercer a liderança que ele conquistou agora, é que ele começa a entrar numa paranoia de sabotagem e uma paranoia de agora eles vão me ver diferente. Muitas pessoas que eu converso tem aquele medo da equipe olhar para ele e falar assim, subiu para a cabeça. E o medo de se perder no meio do caminho, uma coisa que já era consolidada, é muito grande, porque ele vai ter medo agora da opinião das pessoas e de aquele time que era junto com ele virar contra, porque vai falar, subiu para a cabeça. Então, eu, mais uma vez, recomendo assumir o cargo de liderança, que foi conquistado pela sua linda trajetória de respeito aos seus princípios, valores e autenticidade. Se você ainda nunca teve nessa posição de líder, busca uma ajuda, busca uma mentoria específica para que você possa exercer essa liderança sem correr o risco de começar a ter medo da opinião das pessoas, de acharem que agora subiu para sua cabeça. De se perder, né? De se perder de si mesmo. A gente falando da autenticidade, né, ou da essência, né, como eu gosto de dizer, é exatamente esse o ponto, né? Às vezes você dá um pulo para cima, merecido, como é esse caso, só que será que eu estou totalmente preparado para estar aqui? Às vezes eu estava no meio do caminho e
merecido, dá esse pulo, mas faltou mais um pouquinho ainda do caminho. Aí é que entra uma boa mentoria. Tendo essa mentoria, a gente vai se preparar, e não só para aquele degrau que a gente está, que a gente assumiu e tudo mais, que foi merecido realmente, mas começar o destaque para o próximo também. Exato. Porque a liderança, a gente pode ser entre pares, que é onde a gente começa a destacar, aí vem com o cargo, né, com a autoridade que foi conquistada e tudo mais, e depois você passa a ser líder de líderes, né? Exatamente. Então, falando da linha do tempo, primeiro você é líder de si mesmo, Isso. depois você é líder dos outros que serão subordinados a você, e com muito sucesso você chegará a ser líder de líderes. Que trajetória, que lindo. Isso é lindo. Mais recadinhos aqui. Boa noite, Papo 10. Parabéns, palestrante. Tá falando para nós dois. Muito bom. Grande abraço ao Beto e ao Ricardo. Abraços do Thiago Esquilage. Olha aí, que legal. Grande abraço para você também, Thiago. Oi, boa noite, Ana. Nossa. Muito bom. É a Ana para Ana. Ana para Ana. Boa noite, Ana. Muito bom, muito bom. Bom, continuando na parte prática, eu sempre gosto muito, porque os ouvintes gostam de negócio prático, né? A gente vai conversar sobre empreendedorismo, não tem que ser muito técnico, né? Tem que ser prático, tem que ser objetivo. Dia a dia, dia a dia. E esses exemplos que a gente veio trabalhando aqui agora foram fantásticos. Mas eu sei que você observa alguns errinhos também, que você deu uma passadinha aqui. Dá para dar algum destaque em algum, assim, que é um pouquinho mais gritante? Vou pegar um aqui que eu já tinha anotado. Vou falar que é um dos erros mais sérios que uma liderança comete, que é ela não fazer o D0. O que eu chamo de D0? É o dia do alinhamento de como vai ser a regra do jogo. Esse comportamento errôneo dos líderes de quererem ser obedecidos, do eu mando, vocês me obedecem, por que ele acontece? Porque ele quer forçar essa autoridade, ele quer forçar essa liderança, ele quer que as pessoas executem algo que talvez ele não tenha nem parado para alinhar como deveria ser a regra do jogo. Ele não sentou para ajustar com o time, ele não fez o papel de gestão, de fazer o planejamento, de colocar cada pessoa no seu lugar. Então ele chega lá querendo mandar, querendo cobrar as coisas, e a equipe vai falar assim, mas eu nem sabia que era para fazer isso, você não tinha me falado, eu não estava sabendo disso ainda. Então o problema, o líder que não faz o D0, que não senta com a equipe para fazer esse alinhamento, que não planeja a atividade que cada um será responsável, depois ele começa a mandar e exercer as coisas na força, porque ele não soube fazer o D0, ele não soube primeiro comunicar o que ele esperava de cada um, porque é tão mais simples. Se eu já alinhei com você o que eu espero de você, eu não preciso nem te cobrar, eu só vim aqui para fazer um levantamento, um mapeamento de como está o andamento. Agora, se eu não alinhei, agora isso se torna uma cobrança. Se eu não alinhei, isso se torna uma imposição, uma autoridade, é uma conversa chata, é uma conversa difícil, porque eu não alinhei e tinha que ter sido feito. Nossa, se tivesse alinhado antes, seria bem melhor. Então, toda vez que vem uma liderança falar para mim assim, mas a minha equipe não entrega, se eu não ficar lá em cima, eles não fazem. Aí eu sempre pergunto, tá, teve o D0? Você chegou a comunicar efetivamente o que é o entregável que você espera de cada um? A sua equipe tem a exata ciência do que está sendo esperado de cada um deles? E a maioria das pessoas fala, realmente, quando eu entrei no cargo, eu só segui o fluxo do que estava sendo feito lá, sem nem me inteirar o que cada um fazia, sem nem me inteirar o que era a especialidade de cada um, os entregáveis, a rotina, a agenda deles. Processos, né? Processos, exatamente. Tem casos que não tem nem processo mapeado, e aí você quer cobrar, você quer ser obedecido, e nem mapeou os processos, nem deu ferramentas, estrutura, orientação para as pessoas. Então esse, para mim, é um dos erros mais graves. Depois da falta de autoliderança, de não ser uma pessoa coerente, não fazer o alinhamento do que é esperado é o erro mais grave. Porque eu, Ana Rita, não admitiria alguém vir me cobrar sem ter alinhado o que era para ter feito antes. E isso cai naquela primeira parte, que é a comunicação. A comunicação. Por isso, tudo vai gerar em torno da comunicação. Bom, e nós temos recadinhos em áudio também. Toca aí pra gente. Mãe, a impressão é incrível, tá? Tenho muito orgulho de você. Te amo.
Ah, que coisa linda! Ei, filha, obrigada, meu amor. A mãe te ama também. Muito bom, né? É uma delícia ouvir isso dos filhos, né? Quando a gente se torna mãe, já é o nosso primeiro liderado, né? Pai e Sim, mãe, os sim, nossos é filhos, verdade. eles passam a ser os nossos. A gente já tinha lá no mercado de trabalho, ok, mas dentro de casa é mais importante porque é aquele convívio diário, aquela inspiração diária. Então, essa é a principal liderança que a gente exerce. E que bom, tenho, graças a Deus, feito um bom trabalho. Isso é muito bom. Mais recadinhos. Boa noite. Ótimo assunto para se discutir. Para mim, o bom líder precisa ser inspirador e para isso precisa ter clareza em seu propósito. A empatia e o cuidado com a equipe são fundamentais para o sucesso. Silvia, grande Silvia, isso eu concordo totalmente. Estar conectado com a equipe é essencial, inspirando a equipe, né? A gente falou um pouco já disso daí. O que você acha? Nossa, lembrei de um caso aqui agora. Eu recentemente fiz uma palestra numa empresa e estudei um pouco da história da empresa para fazer essa palestra. E eu descobri, eu nunca tinha visto isso na minha vida, sinceramente, que a empresa tinha uma política de que o percentual que ela crescesse durante aquele ano ia ser o mesmo percentual que ela aplicaria de aumento salarial. Então não tinha a ver com o piso da categoria e nem com as convenções coletivas, com os decídios da categoria. O crescimento da empresa seria o mesmo percentual que seria aplicado para o crescimento do time. Então, se a empresa, com o esforço de todos, cresceu 20% de um ano para o outro, 20% de aumento salarial para o time. Meu Deus, eu achei aquilo sensacional, eu achei incrível e tem muita relação com isso que a Silvia falou. Porque as empresas desconsideram um fato que é extremamente importante, que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas aspirações. Então, por que eu, como colaborador, vou fazer um bom trabalho para a empresa? Porque eu tenho os meus sonhos, meus objetivos, e aquela empresa é o meio pela qual eu conquisto os meus próprios sonhos. Então, eu estou aqui, vou fazer um bom trabalho para eu receber o meu salário, para eu me manter empregado, poder fazer minha viagem, poder trocar meu carro, poder cuidar dos meus filhos com qualidade. Quando o líder ele troca com as pessoas, ele entende quais são as aspirações, os próximos sonhos, as próximas metas que essa equipe quer bater, e ele é capaz de inspirar as pessoas pelas suas próprias aspirações, elas por si só vão performar no máximo que elas podem oferecer para garantir que elas continuarão tendo a provisão dos seus sonhos e a empresa, em consequência disso, vai crescer. Esse é um caminho perfeito, porque a empresa cresce à medida que as pessoas crescem. E as pessoas crescem à medida que o líder que está lá conhece, inspira, organiza, se interessa, se envolve, tem empatia. Nossa, falou tudo, Silvia. O líder tira a produtividade deles porque está junto. Exatamente, porque está junto, porque é sobre isso, é sobre estarmos juntos, conectados, num só propósito. E a empresa vai crescer. Se as pessoas crescerem, a empresa cresce, mas as pessoas precisam crescer junto. E elas crescem com a inspiração, com o engajamento, com a motivação correta. Aí vira o meme, né? Tamo junto. E sob pressão? A empresa está falando, precisa bater a meta, o negócio está feio, está esquisito, tal, não sei o que mais, e batendo forte. Como é que o líder vai lidar com isso, com os liderados? Boa. O líder ele vai ter que ser aquele que amacia. Não dá para, do jeito que veio de cima, chegar embaixo. Ele já está nessa posição de liderança porque ele já tem uma carcunda um pouquinho mais grossa, ele já aguenta um pouquinho mais. Já virou casca, né? Não é só pele mais. Já ficou com uma estrutura um pouquinho melhor, ele suporta mais. Então, a diretoria vem, fala das metas e fala dos objetivos, ele transforma aquilo numa linguagem, mais uma vez a linguagem, para que o time, uma linguagem que o time compreenda e cumpre, que o time realmente engaje naquela missão, mas ele não pode falar, o filtro da comunicação aqui vai ser extremamente importante, saber se comunicar usando as linguagens de cada uma das pessoas do seu time, falando de sonhos, de aspirações que aquelas pessoas têm, usando isso nessa hora, ele vai fazer toda a diferença. Então, ele não pode, na minha visão, chegar para a equipe e falar do mesmo jeito que a diretoria fala com ele. Em alguns momentos, dá aquela pinceladinha, olha, estou sendo cobrado por isso, tudo bem. Mas fazer disso a base da sua autoridade, não. Porque a equipe, antes de performar porque alguém quer, ela tem os próprios desejos. Tem uma frase do Caio Carneiro que eu gosto muito. Nossa! Que ele fala assim, ó, eu posso te ensinar tudo. Eu só não posso te ensinar a estar afim.
Então, assim, tecnicamente eu te preparo. Perfeito. Nossa, eu contrato treinamentos, eu coloco uma liderança, eu te dou ferramentas de trabalho, compro a melhor estrutura para o sistema, a ergonomia, a sala que você senta, a cadeira, o computador, a memória dele é maravilhosa, tudo, eu faço tudo. Eu só não posso abrir a sua mente, seu coração e colocar o querer, o tá afim lá dentro, isso é com você. Mas o líder, quando ele percebe o que inspira as pessoas, ele pode se comunicar corretamente para todos os dias ativar um pouquinho mais esse tá afim. Só que o tá afim tem a ver com os interesses das pessoas, Sim. por isso que ele tem que estar próximo, por isso que ele tem que conhecer, por isso que ele tem que ouvir e se comprometer. Olha, eu tô com você, vamos junto alcançar essa meta, esse resultado que você tem. Se o meu liderado quer ir passear num cruzeiro, eu vou trabalhar inspirando ele cada vez mais para esse cruzeiro. Ele vai produzir mais para poder conseguir ir para esse cruzeiro. Exatamente. Se aquele outro quer comprar um carro, é para isso. Se aquele outro Quer pagar a escola dos filhos, ter uma escola Isso. melhor. Cada um é um objetivo e o líder ele precisa saber disso, ter essa proximidade com as pessoas para inspirar cada um de acordo com os seus próprios objetivos. É isso aí. É o que eu penso também. A gente, o pessoal brinca muito assim, brinca não, né? Começa a falar assim, poxa, como que eu vou fazer isso daí se eu posso estar muito próximo, muito íntimo do funcionário? Isso não pode virar um assédio, alguma coisa assim? O que você acha? Eu acho que tudo tem que ser feito com muita transparência, tudo tem que ser muito claro. E essa é uma conversa que não precisa ser no secreto, eu não preciso fazer as coisas escondidas. Não, é ali, na informalidade, no dia a dia. O ambiente tem que ser um ambiente bom. Quando a liderança exerce essa pressão, prejudica muito o ambiente. Então tem que ser um ambiente leve, tem que ter um momento da descompressão, tem que ter um momento daquele cafezinho. E ali naquele cafezinho você vai entendendo, você vai descobrindo as histórias. Um erro, falando de erro também, e já barra conectando para ele acertar, é a questão da vulnerabilidade. Não tem nada que conecta mais do que a nossa própria história e a nossa vulnerabilidade. O líder também, ele não precisa ser essa pessoa Não é o Superman, forte né? o Ou a tempo Mulher todo, Maravilha. exato. Em algum momento ele demonstrar um pouquinho de fragilidade e vulnerabilidade, ele também conquista a equipe e faz com que a equipe também tenha mais vontade de assumir também algumas fragilidades e vulnerabilidades, criando um ambiente de ajuda mútua, de crescimento mútuo. O liderado vai ver o líder como o pessoal gosta de dizer, é gente como a gente. É gente como a gente, só que ele está numa posição que em algum momento ele vai precisar me perguntar, e aí, tá pronto? E aquele relatório que eu te pedi, ficou pronto? Gente como a gente, mas que em algum momento ele vai precisar que eu entregue a atividade que eu combinei. Aquele momento do equilíbrio do chefe, né? Exatamente, exatamente. Chega um momento que o chefe, assim como é em todas as relações. Sim. Então, eu tenho meu momento de lazer com a minha filha, mas vai chegar um momento que eu vou falar para ela, ó, agora é hora de... Nem, assim, agora ela já vai fazer 20 anos, já mudou muita coisa, mas tinha a hora de falar, desliga a TV e vai dormir. Agora eu só falo para ela, ó, você sabe a hora que você tem que acordar amanhã. Ó, já passou da idade, hein? Eu também tô nessa, né? Meu filho já passou da idade. Agora, ó, pensa sobre isso. Agora é só umas dicas, ó, se quiser, fica aí a dica. Aproveitar, meu filho deve estar ouvindo. Um grande abraço para você, Vinícius. Ó, abraço, Vinícius. Bom, quase o nosso horário já, quase. Nossa, nem viu o tempo passar. Nossa, passou muito depressa. Tem mais algum outro segredinho que você queria pôr assim rapidinho? Ou por hoje já tá bom, a gente vai ter que chamar numa próxima vez para trazer mais? Vamos falar da última, então, dele desenvolver de fato a comunicação dele. Posso falar sobre isso? Que eu já encerro Manda. falando da minha participação. Porque muito do ambiente, do clima, da autoridade que esse líder exerce vai passar pela comunicação dele. Como que ele vai demonstrar para o time quem que ele está sendo naquele momento? O líder, o gestor ou o chefe? Através de como ele fala e através do que ele fala. Às vezes, até sem nem falar nada, ele já está coordenando, ele já está inspirando, ou ele já está criando aquele clima de ameaça no time por conta da postura dele, que a gente chama isso de a comunicação não verbal. Então, eu também recomendaria que esse líder estudasse, pelo menos, um pouco sobre a importância da comunicação, a verbal, então o que ele fala, o tom de voz que ele usa, e a não verbal, que são gestos e postura. Porque às vezes, ele, na cabeça dele, ele não está sendo grosso,
mas a mãozinha, o dedinho está aqui apontado, o indicador está apontado. É aquela velha história, né? É como se fala e não o que se fala. Exatamente. O como se fala, a postura, representa 93%, que é o que a gente sabe estudando sobre comunicação. 7% é o que eu falei, mas como eu estava no momento daquela fala, já diz muito. Então, muito cuidado, líder, com a sua postura na hora de se comunicar. Veja se seu dedo não está apontado ali, seu indicador não está na cara da pessoa, se a sua postura corporal não está muito agressiva, ou se você também não está andando muito cabisbaixo, com a postura toda torta, não transmitindo uma autoridade enquanto você anda. O volume de voz também, o tom, né? O tom de voz essencial, o tom de voz faz muita diferença. Então, eu recomendo muito que estude sobre isso, seja um bom especialista sobre isso, porque a forma como você se comunica diz muito sobre como a equipe vai te interpretar e se você vai ser seguido ou obedecido. E isso faz parte da sua mentoria, né? Isso faz parte dos meus treinamentos, sim. Ah, muito bom, muito bom. Ana, foi um prazer te receber aqui, muito, muito, muito bom. Você, como eu, mentora especializada em comunicação para liderança principalmente, né? Exato. Então, para você que precisa trabalhar a liderança, Ana, é fantástica, vale muito a pena. Para você que quer desenvolver mais o empreendedorismo, vem para a nossa comunidade, vem trabalhar a sua mente empreendedora, vamos ficar cada vez mais próximo. Entra lá no nosso grupo, você vai ver que nas nossas redes sociais da comunidade Mente Empreendedora, tem lá um link para você entrar no grupo e lá a gente vai continuar fazendo essa conversa. Muito boa que foi aqui, mas a gente continua lá nos grupos depois. Mais algum recado final, além da sua mentoria? Quero falar rapidinho, Ferri, sobre uma experiência nossa que nós tivemos. Uma época nós nos conhecemos em networkings, nesses networkings da vida, para quem não sabe da história, e chegou um momento que eu estava me sentindo um pouco deslocada dentro dos networks. Eu falava, nossa, parece que as coisas não andam, estou com tanta dificuldade para fechar algum contrato, e eu cheguei numa conclusão que era meu sorriso. Eu falei, eu sorrio demais, eu sou uma pessoa que eu tenho um sorriso largo e fácil, e eu acho que é isso que está atrapalhando. As pessoas não estão conseguindo perceber a minha autoridade, a minha excelência na técnica, porque eu sorrio demais. E eu falei, vou parar de sorrir. E o Ferri percebeu isso, dado em alguns encontros, Ana, eu não estou te vendo sorrindo mais. E eu falei assim, parei, porque eu não estava sendo credibilizada. Ele, mas é a sua marca, Ana. Não perca esse sorriso. Quem for para ser seu cliente, quem for para comprar de você, que compre por quem você é, pela sua autenticidade. E eu estava passando por um momento que eu estava fragilizada e me abalei nesse sentido. E o Ferri fez eu resgatar isso. Tanto que teve um dia que eu estava no networking e a gente tinha 30 segundos de pitch e eu usei os meus 30 segundos de pitch só para sorrir. Eu cheguei lá na frente de todo mundo, eu não falei nada. Eu abri meu sorriso e eu fui olhando no olho de um por um com o sorriso aberto. Nisso as pessoas se emocionaram, teve pessoas que choraram ali e eu fui ovacionada com várias palmas por conta disso. Eu não falei absolutamente nada. Para não falar que eu não falei nada, no finalzinho eu falei, olha, é isso que eu faço. Eu gero vida através da minha vida. E encerrei meu pitch ali. Você foi essa pessoa que me ajudou nesse momento, então muito obrigada por isso, de verdade, fiquei muito feliz. Gratidão, bom saber disso. Foi muito importante. E quem quiser saber mais sobre o meu treinamento de comunicação autêntica para líderes, pode me acionar lá pelo meu Instagram, Ana Rita Treinamentos, tudo junto. Vou ficar muito feliz de contribuir com a sua jornada, com a sua empresa. E pode saber, vai ter muito sorriso sim, porque eu transformo as pessoas com a minha autenticidade. É isso aí, seja sempre autêntico. Trabalhe a sua essência para essa autenticidade ficar cada vez mais exposta. Muito bom, muito bom. Ana, mais uma vez, um grande prazer ter você aqui. Vou te chamar de novo, logo, porque eu sei que você tem muita coisa para trazer para a gente, bastante aprendizado para cada um de vocês que está aprendendo aqui com a gente a se tornar um empreendedor cada vez melhor. E um grande empreendedor é também um líder e que se comunica muito bem. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na abraça.
Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na Estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção.